Pesca de inverno. A pesca no inverno é o tema dos seguintes minutos desta gravação, que terá como protagonistas o atual campeão do mundo, o maiorquino Pedro Carbonell, acompanhado da figura extraordinária do melhor pescador submarino de todos os tempos, Pep Amengual. Pescar nesta estação do ano é para muitos uma prática incrível e quase insólita. A partir de finais de outubro, quando baixam as temperaturas e começa a soprar um ar gélido, muitos dos aficionados deste nobre desporto consideram que a temporada para praticá-la terminou. Despedem-se da pesca até ao verão seguinte, quando o sol volta a brilhar com força e as temperaturas convidam a mergulhar no mar, esquecendo que o inverno oferece a possibilidade de mudar a modalidade e o tipo de capturas. Ainda assim, são cada vez mais os adeptos que desfrutam desta atividade durante todo o ano, seja de inverno ou de verão. Para poder pescar no inverno, também há que mudar a modalidade de pesca. Não é conveniente praticar pesca profunda, embora achemos que temos capacidade, porque pode ser perigoso. Será fácil renunciar a isso se pensarmos no fascínio de experimentar outro tipo de pesca a pouca profundidade, como a pesca no buraco. Antes de sair para o local escolhido para a pesca submarina, é importante informar-se das condições climatológicas e do estado do mar. Se se prevêem agitações de certa magnitude, é aconselhável deixar para outro dia, pois o mar no inverno pode pregar partidas. Antes de iniciar a vossa jornada invernal, que com toda a segurança será inesquecível, há uma série de conselhos que há a ter em conta pela sua grande importância. O frio é uma das barreiras a superar para poder praticar este desporto com normalidade. Um bom conselho é preparar água quente em casa e colocar um pouco dentro do fato, o que ajudará a aquecer. Na hora de vestir, devemos evitar que o corpo permaneça muito tempo em contacto direto com o ar. Uma boa organização antes de sair para o local de pesca é a chave para não se passar frio desnecessariamente, pelo que é muito aconselhável lembrar detalhes tão simples como levar um agasalho para o momento em que sai da água. Por outro lado, é necessário conhecer que este tipo de material se necessita para a prática de pesca submarina nestas condições. Fato, luvas, meias, arma, tudo tem de reunir umas determinadas características. Em primeiro lugar, o fato deve ser de tamanho exato, quer dizer não estar demasiado folgado porque impede a manutenção do calor, nem demasiado apertado, pois pode dificultar a circulação sanguínea. Quanto à espessura de neoprene, há que assinalar que uma maior grossura significa maior proteção, mas cuidado, que também implica menor liberdade de movimentos. Normalmente utilizam-se fatos de 5 ou 7 mm, que proporcionarão a proteção e o conforto necessário para poder enfrentar a jornada de pesca invernal. Em segundo lugar, as luvas e as meias têm também de ser em neoprene. Não há dúvida que as extremidades são as partes do corpo que se ressentem primeiro do frio, pelo que é necessário que estejam sempre bem protegidas. Devemos utilizar bastante lastro por causa da força de ascensão do fato. Por outro lado, a máscara deve ter um bom ângulo de visão para ajudar a ver o melhor possível nos meses em que a água pode ter uma cor esverdeada, típica do inverno. O azar tocou-nos neste dia em que Pepe e Pedro decidiram realizar a sua saída de pesca em frente à espetacular Baía de Palma, que esconde no seu interior um fundo de rochas, com a infinidade de buracos que fazem esta um marco ideal para a prática de pesca submarina nesta estação. Sobre as nossas cabeças, somos invadidos pelo contínuo ir e vir dos aviões que sulcam o céu maiorquino. A primeira imersão serve para nos afastarmos do ruído exterior e submergir nas águas frescas deste mundo silencioso e enigmático, em busca de novas experiências. O tamanho da arma dependerá do tipo de pesca que se vai realizar, à espera ou no buraco. Normalmente uma arma de longitude média entre 70 e 80 cm de comprimento. De qualquer modo, temos sempre que escolher aquela arma que se adequa mais ao gosto e maneira de pescar de cada um.
Todos estes conselhos serão de grande ajuda na hora de praticar pesca submarina no inverno, sobretudo para aqueles que o vão fazer pela primeira vez, pelo que os devem seguir. Desta maneira, vão gravar para sempre na memória esta fascinante experiência que seguramente vão desejar voltar a viver. Tal como dissemos anteriormente, a pesca submarina no inverno dá-nos a oportunidade de mudar o modo de pesca que se praticou durante todo o verão. Nesta época de temperaturas baixas, tudo muda. O sol deixou de brilhar e aquecer intensamente para se esconder, muitas vezes, atrás de massas nebulosas. Os banhistas e os pescadores de cana já abandonaram as praias e o mar, enquanto que os sargos tendem a viajar até à costa que não frequentam no verão, porque já não há nada que os incomode e podem procurar alimento tranquilamente. Por esta razão, não será necessário percorrer as profundidades, pois podemos capturar boas peças a pouca profundidade. De todos os modos, terminar a jornada com êxito depende da experiência ou astúcia do pescador, que deverá saber que modalidade de pesca é melhor para cada ocasião. Os tipos de pesca mais adequados no inverno são a pesca à espera e a pesca ao buraco. A pesca à espera é uma das modalidades mais difíceis e onde a êxito se mede frequentemente pela experiência. Por outro lado, conta com a aliciante de ser um dos tipos de pesca com que se consegue maiores capturas. Por isso, os principiantes deste desporto devem praticá-la com entusiasmo, mas, sobretudo, com muita paciência. Caso contrário, o entusiasmo inicial converte-se em frustração. A estratégia da dita técnica será detalhada num próximo vídeo desta coleção, em que se poderão visionar as imagens de pesca submarina mais espetaculares que jamais se filmou. Outra das modalidades praticadas no inverno é a pesca no buraco, que consiste em procurar as presas em covas, gretas e buracos que se encontram no fundo do mar. No inverno, esta modalidade tem a vantagem que pode ser praticada a pouca profundidade e próximo da costa. Como já se disse, há um sem fim de espécies que viajam para estas zonas, que no verão estão desabitadas para procurar alimento. É o caso dos robalos, os sargos, as corvinas, os safios, as tainhas, etc., que repovoam a costa ao retornar a esta na tranquilidade do inverno. Nesta situação, não será difícil que as zonas a que vamos habitualmente no verão pareçam totalmente distintas. A sensação que se experimenta é de estarmos sós perante a natureza, num lugar quase virgem, uma sensação que dificilmente podemos esquecer em toda a vida. Mas a abundância de peixe não vai significar que a caça submarina vai ser fácil. A pesca no buraco requer muita experiência e intuição. Temos de nos aproximar das gretas com muito cuidado para não assustar as futuras presas e não se deve ir buscar os peixes diretamente ao buraco, já que muitas vezes se encontram em seu redor despreocupadamente junto à entrada da fenda. Se temos sorte, este será um bom momento para capturar uma peça sem necessidade de alertar os outros peixes que estejam dentro do buraco. Um dos peixes mais apreciados neste desporto é a dourada. É desconfiada, tímida e difícil captura, pelo que está muito bem cotada entre os pescadores submarinos. A época em que temos melhores capturas é na primavera, no período de reprodução, mas não é por isso que devemos descartar a sua pesca no inverno. O seu nome comum provém da cor dourada da mancha que tem na frente. É um peixe de grande tamanho que nos seus primeiros 2 anos de vida mede entre 10 a 30 centímetros e aos 5 anos já alcança os 45. No entanto, conhecem-se casos de douradas gigantes que podem chegar a medir 70 centímetros. A dourada pode pesar até 5 kg e, em casos excepcionais, até 10. O seu peso habitual é de 1,5 kg. A técnica mais apropriada para pescar a dourada é a pesca no buraco. Ao tratar-se de um peixe muito desconfiado e astuto, a pesca de emboscada converte-se numa prática realmente difícil. O melhor momento para tentarmos é quando come, porque baixa a guarda e permite que se aproxime mais dela. Mas a pesca no buraco é, como já se disse, mais adequada e fácil para capturar este peixe esquivo. O objetivo é tocar as douradas e impedir ao mesmo tempo que saiam do buraco.
A arma a utilizar neste tipo de pesca será de 60 ou 70 centímetros e na hora de azarpoar, o melhor é tentar disparar à cabeça e atravessá-la com o arpão. A reação de dourado é muito potente e energética, pelo que devemos assegurar o tiro e impedir que assim escape. Pois, nesse caso, temos de procurar nas fendas mais próximas, pois, como está ferida, a dourado não irá muito longe. Uma vez localizada uma zona de rochas que se considere boa para a pesca, devemos assinalá-la, tomando os pontos de referência na costa para que em próximas ocasiões se possa encontrar sem dificuldade as pedras ou buracos que sejam interessantes. Isto é de grande relevância, pois uma vez dentro de água, todos os buracos e rochas podem parecer iguais. Nós, em vez de tirarmos marcas, tiramos fotografias de costa e colocamos no ponto onde foi feita a fotografia. Isto é muito melhor que tirar marcas com uma caneta e papel, já que se construíram algum novo edifício, se um pinheiro é queimado ou tiram alguma torre, numa fotografia temos mais dados. Nós estamos acostumados a tirar sempre fotografias da costa. Ao mudar de lugar para ir de marca em marca, vamos arrastados pelo barco para não termos de nadar. Como se pode observar, durante o trajeto Pepa a Mengual, visualiza as zonas da pesca enquanto vai comentando as ocorrências com Pedro, a quem corresponde a vez de fazer de barqueiro. Pepa a Mengual queria ter visto uma boa zona de rochas, pelo que submerge para comprovar. Efetivamente, como se pode ver, estão repletas de sargos. No momento de disparar numa cova repleta de sargos, não nos podemos deixar levar pela emoção e de esperar ao primeiro que se ponha a tiro, já que assim só vamos conseguir capturar uma presa, como sorte quiçá duas, e assustar o resto, provocando a sua fuga para fora do buraco. Para os principiantes é difícil entender como se pode fazer com que os peixes não escapem do buraco, mas a solução é muito fácil. Tal como se aprecia nestas imagens, as armas são colocadas estrategicamente em cada uma das saídas mais importantes do buraco e conseguimos que os sargos permaneçam imóveis dentro da greta. Estes peixes acham que não têm escapatória ao ver todas as saídas possíveis desse objeto que tanto temem, a arma. Nestes casos, é muito importante a utilização da lanterna, já que a grande maioria dos disparos se realizam no fundo do buraco, onde a visibilidade é nula. Se o disparo se apresenta como relativamente fácil, temos de observar para nos assegurarmos, pois um sargo fugido pode afugentar os restantes. O mais conveniente nestes casos, em que várias peças se agrupam debaixo de uma mesma pedra, é efetuar disparos certeiros sobre pontos vitais com o fim de minimizar ao máximo as vibrações que emitem os peixes feridos, já que, sem dúvida, poriam nervoso o resto do cardume, provocando uma fuga frenética pela saída que encontrassem. Sabe que mofado. Quando as peças estão assustadas debaixo das rochas, há ocasiões em que se pode tirar melhor proveito dos disparos e capturar mais que um exemplar em cada tiro.
Isto ocorre principalmente em fendas estreitas, onde não têm muita liberdade de movimentos, o que facilita ao pescador o disparo, ou em rochas e buracos, onde ocorreu uma grande aglomeração de peixes, o que não é muito frequente. Arrivato, sta tutto sposto da dentro sto tronco, polha. Neste caso, Pepe fez uma dupla e, como explicava, se temos paciência e não precipitamos o disparo, podemos esperar que duas peças se cruzem e colher as duas em um tiro. Podemos coger dos de un tiro, ¿no? Também é importante levar no buraco um chalavar, para que o barqueiro que não tenha de recolher os peixes com a mão, evitando também picadas a bordo. Pinchazos en la barca. Muitas pessoas acham que não se deve esvaziar nunca por completo um barco porque vai permanecer desabitado durante muito tempo e se perde assim uma boa zona de pesca. No entanto, a experiência de pesca destes grandes campeões demonstrou-lhes o contrário, pois são muitas as fendas e buracos que esvaziaram, e ao voltar, passado pouco tempo, encontram outros peixes habitando no seu interior. Quiçá porque estes espaços reúnem uma série de características que agradam aos peixes. É assombroso contemplar a suave e tranquila subida de Pepe Amengual, que sobe desde as profundidades como se a reserva de ar dos seus pulmões fosse inesgotável, fruto, sem dúvida, de muitos anos de treino no azul que lhe possibilitou adquirir uma forma física que qualquer pescador submarino teria inveja. Antes de espreitar nos buracos, é preferível tentar surpreender os peixes que às vezes estão tranquilos nas entradas das fendas, para que deste modo não espantemos os congêneres que estão no interior. Após capturar uma peça, devemos rematá-la para evitar um sofrimento inútil. O mais prático é introduzir a ponta do arpão ou faca pela guelra em direção ao cérebro do peixe, situado mesmo acima dos olhos, embora se possa fazer o mesmo cravando a faca pela parte superior da cabeça. Entrado já o dia, Pepe utiliza uns mergulhos mais profundos para tentar pescar outro tipo de peças. Outra peça muito viável de pescar, tanto à espera como em espaçosas cavidades, é a tainha, ideal para os principiantes pela sua pesca não envolver excessiva dificuldade. Este pez no goza de mucha calidad gastronómica, aunque si es de aguas limpias y se filetea, aderezándolo convenientemente, bien cocinado, a la brasa por ejemplo, su carne gana muchos enteros, convirtiéndose en un sabroso plato. Um truque que se deve reconhecer antes de disparar a uma peça que está muito próxima de uma rocha é conveniente agarrar fortemente com a mão os elásticos e o tubo da arma para diminuir a potência do disparo, evitando assim que a ponta do arpão se deforme devido ao forte impacto. Vemos agora o Pepe a mostrar como se deve realizar este tipo de disparo, que requer uma certa experiência, já que ao fazerem armas curtas, os elásticos têm de ser agarrados com força, caso contrário, podem escapar, provocando um doloroso choque.
Pass the boat. Not the boats. No inverno há que temer em excesso as baixas temperaturas, que não são tão radicais como pode parecer, pois durante os primeiros meses de inverno a temperatura não desce normalmente abaixo dos 13 graus. É a partir de fevereiro quando a água baixa abaixo deste valor, mas também é quando a temperatura exterior começa a ser mais agradável. No entanto, a saúde é antes de tudo o mais importante, pelo que não dispomos de material adequado para pescar em águas muito frias. Temos de saber renunciar a isso. É de importância vital conhecer qual o limite de cada um para abandonar o meio aquático no momento em que o corpo não responde bem por causa do frio. Os sintomas mais claros são a perda de força nas mãos, um rápido esgotamento, tremores e enjoos. Hoje é a vez de Pedro Carbonell mergulhar nestas frescas águas maiorquinas. Pepa Amengualde fará as suas funções de barqueiro, já que no inverno assim o fazem. Para Pedro, como ele mesmo nos comentou, é um prazer e um luxo poder contar com um barqueiro e um companheiro de pesca com tanta experiência e com tanta qualidade humana. Pedro é dos que não gosta de passar frio, pelo que tenta ir sempre bem equipado, com um bom fato, um bom equipamento e com uma garrafa de água quente preparada. Con un buen traje, un buen equipo y con su botella de agua caliente preparada. Como veem, o fato é do mais grosso que há. Não se deve remendar o neoprene para não ter frio. No inverno há que ir quentes e cómodos para desfrutar de estar na água. Para ir à água e sofrer, mais vale ficar em casa. O tubo de pesca convém que seja mole, já que no inverno pesca-se muito debaixo das pedras e se damos com o tubo numa rocha, este dobra-se e evita que nos magoe. Este é um truque que convém saber. E assim dá começo com a garra a outra jornada de pesca, desejando que seja frutífera, embora com a maioria dos pescadores submarinos, encontrar uma boa zona e capturar umas poucas peças já dá como válida a saída que nos permitiu passar umas horas a desfrutar do seu hobby preferido. A água não está muito limpa, embora isso seja muito normal nos meses de inverno, por causa principalmente dos constantes e fortes temporais que batem nas costas marroquinas nesta época do ano. Na primeira descida devemos conhecer o lugar e visualizar se há movimento de peixes, enquanto se tenta dar com boas pedras para começar a pesca. A pesca no buraco não se realiza só em covas ou fendas de maior tamanho. Aqueles que sejam veteranos neste desporto sabem perfeitamente que a presa que se procura pode encontrar-se em qualquer buraco, seja grande ou pequeno. Por isso há que percorrer toda a superfície das rochas sem deixar nenhum recanto por explorar. Mas há que ter cuidado com estas indicações, pois aos iniciados na pesca submarina ou aos que a pratiquem, mas sem ter demasiada experiência, não lhes convém seguir estas sugestões à letra, porque entrar em determinados buracos em determinados momentos pode ser muito perigoso. Nunca se deve arriscar a vida por uma presa, por muito que se tenha perseguido a mesma e a deseje capturar. De qualquer maneira, embora a pesca ao buraco seja uma modalidade difícil e arriscada, os principiantes na matéria não devem renunciar a praticá-la, mesmo quando não encontram nenhuma presa depois de terem visitado vários buracos.
não se deve desistir em nenhum momento, pois ao experimentar e tentar tantas vezes, acaba por aprender a técnica. No inverno, os sargos podem frequentar zonas pouco profundas, pelo que a sua pesca será viável nesta estação do ano. Para capturar o sargo comum, a técnica mais frutífera é a pesca no buraco, e para isso tem de se procurar o esparídeo em buracos pequenos, com vários esconderijos, e não em grandes covas, onde raramente se encontra algum. A arma mais adequada para pescar nestas condições tem de ser manejável, com uns 70 a 75 centímetros. No inverno, o fundo do mar parecendo-nos apagado, monocromático, predominando apenas as cores verdes e azuladas. Algumas das espécies típicas do verão abandonaram já os fundos baixos para emigrar ou refugiar-se nas profundidades. Mas também emigram outros peixes para a costa, como salemas, salmonetes e tainhas. Os buracos enchem-se de sargos e corvinas, que abandonam as águas livres para regressar a habitar as covas mais baixas, próximas da costa. Chega agora o momento de mudar de zona, pois o Pedro já inspecionou as pedras que lhe pareciam interessantes, sem encontrar muito movimento de peixe. Pepa Mengual arrasta-o com o barco através de uma área muito extensa, com o fim de encontrar melhores rochas. Enquanto estava a ser rebocado, Pedro viu um lírio, peixe azul de sabor requintado, que é bastante confiante e que às vezes deixa o pescador aproximar-se, embora desta vez não o tenha deixado aproximar e tenha fugido. Para aproveitar a descida, o nosso campeão realiza uma pequena espera no fundo e, como podem apreciar, aparecem outros lírios movidos pela curiosidade que os caracteriza e que, em algumas ocasiões, os atraiçoa, como se vê neste caso. Aqui podemos ver outro lírio, e a aproximação é com cautela e sem fazer movimentos bruscos, o que possibilita que o pescador se aproxime até estar ao alcance da arma e ter em mãos uma bonita captura, que, por outro lado, é um dos peixes mais saborosos que se consegue nestas épocas. Uns companheiros de pesca dos nossos protagonistas informaram-nos de que numa cova conhecida se tinha pescado há alguns dias muitos lírios. Agradecendo a informação, a equipa dirigiu-se para aí com a intenção de poder mostrar umas imagens que, para muitos pescadores submarinos, seria um sonho poder encontrar a escassa profundidade. Depois de espreitar a cova, Pedro observou surpreendido que havia uns 100 lírios de 1 kg de peso, o que comunicou ao câmara, que se aproximou imediatamente para filmar tão belo espetáculo. Ao ter a cova aberta em dois lados, apressa-se a tapar com duas armas uma das duas entradas, a maior, já que se corre o risco de que os lírios escapem em pânico. Mas com este método simples é muito improvável a fuga de peças, conseguindo assim mantê-las no interior da cova. Estas imagens de lírios entocados numa grande cova são muito raras e, segundo dito a sua experiência, Pepa Mengual crê que se deve à sua fuga de grandes predadores que os perseguem nas perigosas águas livres. Embora o caso desta cova seja realmente muito estranho, já que há várias semanas que se estavam a pescar muitas peças que no início chegavam a pesar 6 quilos. Este pelágico da família dos carangídeos, também chamado de peixe-limão, pode alcançar na maturidade quase os 2 metros, ultrapassando os 50 kg de peso, pelo que se captura com o mesmo sistema que os seus parentes atuns.
Pedro entra na cova por outra entrada. Há tal quantidade de peixe que não sabe a qual disparar. Em determinados momentos, a dúvida assalta até os maiores campeões. Podem ser surpreendidos por fenómenos desta magnitude. O que faz é segurar o tiro para não deixar peças feridas dentro do buraco, o que poderia assustar o cardume e fazer que saíssem numa fuga rápida. Quando entra por um lado, os peixes têm a tendência de se retirar para outra saída, mas ao ver as armas, agrupam-se num dos lados, facilitando o disparo. As imagens são um pouco escuras, mas a potente luz dos focos assustava os peixes que podiam escapar. Optou-se, portanto, por filmar com menos luz, pois tínhamos de aproveitar esta ocasião que dificilmente se voltaria a repetir, pois até para Pepe Amengual este é um acontecimento dos que se podem desfrutar muito poucas vezes na vida de um pescador. Pedro efetua vários disparos, mas, e para não perder tempo a avisar Pepe para recolher as peças, vai colocando debaixo do fato. Um truque, quando convém, pode ser de grande utilidade, como por exemplo nestas aglomerações de peixe, em que interessa manter um ritmo elevado para não desperdiçar esta estupenda oportunidade com que nos brinda a natureza. Com uma câmara colocada na sua arma, podemos ver a contraluz que o espetáculo que tem à sua frente é realmente fantástico. Com tal abundância de peixe, não é difícil fazer uma dupla. Basta apenas um pouco de paciência que nos dá uma boa capacidade pulmonar e esperar o momento oportuno em que se cruzem dois lírios tentando sempre pescar as peças de maior tamanho. Não querendo abusar das circunstâncias e selecionando os maiores exemplares, em pouco tempo capturou-se uma vintena de lírios e mudar-se agora de zona para tentar capturar alguns sargos do que resta da jornada. Depois de umas voltas de reconhecimento em que Pepe aproveita para tomar um refresco, Pedro localizou uma zona por onde deambulam vários sargos. Primeiro espanta-os batendo com as mãos e barbatanas enquanto nada em círculo, com o objetivo de que se escondam nas fendas e buracos das rochas, já que se não estiverem entocados é quase impossível pescá-los. Depois, o maiorquino agarra umas armas para colocar nas entradas das rochas, onde viu que os esquivos sargos se tinham escondido. Para pescar em buracos pequenos são de muita utilidade as armas de 50 centímetros, pelo que nunca se deve descartar a sua utilização. É muito possível encontrar-se com recantos onde estão várias presas, ao quais não se pode aceder com uma arma de 70 centímetros e, noutras circunstâncias, essas presas deveriam ser abandonadas. Portanto, para quem não tem a possibilidade de fazer saídas de pesca de barco, seria um erro não ter à mão uma arma com estas características, enquanto que para a restante maioria que sai a nado é muito conveniente levá-la presa na boia, porque nunca se sabe quando se pode precisar. Enquanto observamos a evolução de Pedro, envolvido na sua luta particular com os sargos, apreciamos perfeitamente como pesca uma profundidade acessível aos pescadores em fase de aprendizagem, o que supõe uma boa injeção de ânimo para esse grupo de aficionados que acham que a pesca é sinónimo de profundidade.
Atraída pelo odor do sangue, uma moreia meteu-se na pedra. O olfato é uma característica de muitos predadores e este vê-se obrigado a pescá-la antes que comece a morder os sargos e os espante, fazendo-os fugir. A moreia, agarrada com muito cuidado, deve ser morta cortando a espinha dorsal à altura da cabeça, pois é um peixe que tem muita vida e uma grande resistência. Também há quem inutiliza as poderosas mandíbulas deste peixe, serpentiforme, fazendo-o morder a lâmina da faca para cortar as cartilagens que possibilitam o movimento das mandíbulas, o que pressupõe que já não há perigo na sua mordedura. Antes pensava-se que a mordedura era venenosa pela sua saliva, até que se demonstrou que o motivo pelo qual uma mordedura infecta tão facilmente são as partículas putrefactas de refeições anteriores que a moreira tem entre os dentes. Pedro é prova disso, pois foi mordido várias vezes por moreias, sobretudo nas suas primeiras etapas como pescador submarino. Depois disto, prossegue com a pesca dos sargos. Como se pode observar, às vezes, os sargos encontram-se em fendas que, da superfície, são quase impossíveis de se ver, pois estão alinhadas com o fundo e a sua altura não excede um palmo, pelo que temos de nos situar quase à sua altura para as descobrirmos. Tal como a moreia, apareceu um safio, cujo apetite voraz é perigoso para os sargos, sobretudo se está excitado com o odor do sangue. Há que tentar disparar-lhe rapidamente. Se o sargo tiver de escolher entre o inesperado hóspede que entrou na fenda ou as tranquilas armas da entrada, seguramente vai escapar velozmente pelo primeiro orifício que encontra perante o perigo que se tece nas suas costas. A forma como Pedro agarra com a mão este safio ou a moreia anterior não é aconselhável para um principiante, já que corre o risco de receber uma dolorosa dentada, pelo que convém tentar disparar a sua cabeça com o objetivo de lhe reduzir a força. Pedro não teve a opção de apontar porque o safio estava sobre os sargos e era necessário disparar com rapidez. Segundo Pedro, o tipo de pesca que dá melhor resultado no inverno é, sem dúvida, a pesca ao buraco. Alguns peixes estão nesta época a muito pouca água, devido ao dia ser curto e terem poucas horas de luz para procurar alimento. Nas imagens seguintes podem observar que, embora esta pesca se realize a pouca profundidade, nada pode ser rotulado de fácil, já que o pescador deverá procurar as possíveis presas em gretas e buracos, que em algumas ocasiões parecem inacessíveis ao homem. Os fundos de Maiorca são ricos e variados, e cada um deles pode-se praticar uma diversidade de formas de pesca. Antes de tudo, cada pescador deve conhecer bem as suas possibilidades e não se ceder, já que pode ser muito perigoso. Devemos saber até onde podemos ir e não querer imitar estes grandes campeões que, como podem observar, procuram presas no fundo das fendas e buracos. Temos de pensar que a aquacidade que têm Pedro e Pepe é fruto de infinitas horas de prática e treino no mundo submarino. Segundo a opinião de Pedro, nestas fendas o sargo é o peixe mais interessante na pesca ao buraco, pois os ditos buracos e fendas são um meio natural de defesa. Os sargos exploram ao máximo as vantagens de um buraco escuro. Sabem escapulir-se pelas fendas mais estreitas e deslizar para fora do buraco, colocando-se longe do alcance do pescador. Nas nossas costas, os sargos são cada vez mais desconfiados e esquivos, e embora ao ver o Pedro pescar a sua captura pareça fácil, podemos ver quando os tentarmos pescar que é mais difícil do que parece. A sorte tem pouco a ver com este tipo de pesca. O sentido de observação e a paciência serão as chaves para ter êxito.
Pedro é um autêntico especialista na pesca ao buraco. Atualmente é o melhor pescador do mundo e, precisamente, esta é a especialidade que melhor domina. Além de ter uma fantástica condição física e uma boa apneia, possui um grande olfato para a presa e uma enorme memória visual que permite encontrar as pedras com a facilidade inata. Por isso, ver as suas progressões debaixo d'água não nos deve desmoralizar, mas sim ser uma referência para aprender com o que possivelmente será o melhor pescador submarino de todos os tempos. Poder realizar com à vontade este tipo de pesca necessitará de muitas jornadas de prática e sacrifício. Os labrídeos têm uma infinidade de nomes para cada região. Os mais comuns são os margotas no Atlântico e tordos ou grivias no Mediterrâneo. São muito comuns nas nossas costas, numa grande quantidade de espécies. Estão presentes durante todo o ano e esta época é também propícia para pescá-los. Quando o mar está demasiado bravo, estes peixes menos ágeis que os sargos afastam-se da arrebentação, que lhes dificulta muito alimentar-se a gosto. É, pois, na calma de uma forte temporal, quando é mais fácil de os pescar. A luz do sol afeta muito o comportamento desta espécie, já que gostam de sair dos seus refúgios nas horas solares. Podem ser pescados de qualquer maneira, já que são bastante acessíveis à arma do pescador. Em ocasiões estão dentro de buracos debaixo de grandes lajes cobertas de Posidónia. Também os podemos pescar no exterior, destas nadando tranquilamente entre as pradarias de algas e, em muitas ocasiões, camuflados entre eles ou pousados numa parede de rocha, tentando passar despercebidos. Pedro mostra-nos como os podemos pescar. Os exemplares grandes têm uma grande reputação culinária e são uma boa presa para os que se iniciam neste desporto. Outro dos exemplares que se podem pescar nesta época é o corvalho. É um peixe de incomparáveis reflexos metálicos e dourados que normalmente vive em grupos, nas pradarias de Posidónia, entre falhas escuras e em desprendimentos rochosos. Neste aglomerado de rochas que formam o fundo balear, oculta-se na perfeição em qualquer fenda ou buraco da parede.
O corvalho gosta de água clara e é um peixe de grande atividade noturna. O pescador, além de estar atento à sua visão, deve estar também atento ao ouvido, já que com o corvalho emite um som de tipo castanholas muito característico que o pescador pode detectar com clareza. Produzem este som com os otolitos, que são umas concreções minerais que têm na cabeça e lhes servem para equilibrar. Falta dizer que o corvalho é um peixe muito cotado gastronomicamente. O habitat preferido pelo corvalho são as lajes planas situadas entre a Posidónia, onde permanece imóvel na entrada da sua cova. Com sorte podemos pescá-lo na caída com aproximação lenta. O disparo tem de ser rápido e certeiro para evitar que se solte, já que parece ser um peixe frágil, mas se mal arpoado tem uma reação muito violenta e bastante potente. Uma das possíveis presas de pesca nesta altura do ano é o rocaz ou caproig, que permite o disparo, já que é um dos poucos peixes que permanece imóvel perante a arma de um pescador. É uma presa muito cotada devido à qualidade da sua carne, embora seja fácil a sua pesca. A dificuldade está em saber encontrá-lo entre as rochas, devido principalmente à sua morfologia externa e à sua capacidade mimética, que faz com que o pescador ou as suas possíveis presas passem por eles sem os ver. Uma vez capturado, tem de se manejar com muito cuidado, já que as suas espinhas dorsais têm um veneno muito doloroso em caso de picadura. A peça rainha da pesca do inverno é o robalo, que se pesca à espera e, às vezes, entocado entre rochas. Infelizmente, nas Baleares, a sua presença é cada vez mais escassa. O mero ocupa lugares rochosos muito variados, que partilha com outras espécies, normalmente sargos e corvalhos. Pode ser encontrado em pedras isoladas entre a erva, em grandes blocos, em deslizamento de falésias e em um sem fim de habitats submarinos. É pouco frequente encontrá-la pouca água, embora seja sempre emocionante quando podemos juntar o nosso anfião numa peça desta espécie, rainha da pesca submarina. A sua potência e inteligência fazem do mero uma presa muito difícil, reservada só para os melhores, já que se exige um maior domínio da técnica e uma excelente preparação física. No entanto, nesta estação fria, podemos pescar alguns de tamanho pequeno a uma profundidade acessível para qualquer pescador submarino. Nesta época tranquila, o mar tende a estar mais confiante e às vezes pode ser apanhado desprevenido.
O sargo é um dos peixes mais conhecidos e habituais nas nossas costas. Debaixo desse nome tão popular, podemos distinguir até 4 espécies: o sargo legítimo, o sargo safia, o sargo veado e o sargo bicudo. O sargo legítimo pode frequentar zonas rochosas e pradarias de Poseidónia até 20 metros de profundidade e caracteriza-se por ser de cor prateada e por ter uma mancha negra na cauda, além de 6 ou 8 bandas verticais, também negras. Pode chegar a medir 45 cm de longitude e pesar até 2 kg, embora no Mediterrâneo este tamanho não seja habitual. A safia podemos encontrar em zonas rochosas de pouca profundidade, mas não tanto em pratarias de algas. Distingue-se do sargo legítimo por não ter linhas verticais sobre o corpo e contar com 2 manchas, uma atrás da cabeça e outras. O sargo bicudo normalmente habita em zonas mais profundas e mais afastadas da costa, caracterizando-se pela sua forma mais alongada e por ter um focinho pontiagudo. O seu tamanho máximo pode ser superior ao sargo legítimo. O sargo veado é bastante raro nas costas maiorquinas, embora apareça em algumas zonas do Mediterrâneo. Distingue-se por possuir 5 bandas verticais de cor castanha e ser o mais volumoso dos sargos, já que pode pesar até 4 kg. Nesta época invernal, há dias que o peixe escasseia muito e o pescador tem de procurá-lo nos buracos mais escondidos, das covas do fundo ou das falésias. É necessário ter muita prudência na hora de entrarmos numa cova, pois devemos assegurar que podemos dar a sua volta no interior e sair sem problema. Cada vez mais é difícil pescar sargos grandes no Mediterrâneo. O normal é que não ultrapassem 1 kg de peso. Em ocasiões, quando o sargo se sente assustado, fica imóvel, tentando passar camuflado entre as algas ou a limária, deixando-se mover ao compasso da corrente para não ser detectado pelo olho do pescador. Pedro procura sargos a baixa profundidade, já que o esparídeo pode habitar em qualquer corte ou buraco. O pescador deve vasculhar todos os recantos possíveis onde possa estar escondido. Nestas imagens podemos ver como o atual rei da pesca submarina se move debaixo do mar.
Os seus grandes recursos e a sua aquacidade fazem que seja capaz de encontrar peixes no fundo, onde para a grande maioria dos pescadores seria impossível pescar alguma peça. A facilidade de movimentos com que se movem os nossos protagonistas no meio aquático, assim como a facilidade com que conseguem as suas capturas, é fruto de muitíssimas horas debaixo d'água. Ninguém pensa que é tarefa fácil. Pelo contrário, a experiência faz com que o seu trabalho pareça simples. Mas isso não é motivo para desânimo, já que a prática é o único meio para melhorar o nível de cada um. Esperamos que tenham desfrutado do filme, despedindo-nos com estas imagens de uma típica pescaria de inverno em frente à bonita Baía de Palma, como pano de fundo.